Olá, como vai você? Esta noite, nós fomos convidados a conversar sobre um tema extremamente importante, um tema neste momento de mudança de um ano para outro, um momento de passagem há poucos dias pelo Natal, pelo nascimento do Cristo no nosso planeta, e esse tema tem o título de Tenham ânimo, eu venci o mundo, e ele está inserido no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. E João cita que Jesus falou para os seus apóstolos, os seus discípulos: Tenham ânimo, eu venci o mundo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós vamos entender com esta passagem que Jesus nos convida a entendermos que sim, passaremos por aflições, passaremos por dificuldades, mas que nós precisamos manter a nossa positividade, a nossa fé, a nossa esperança, o nosso bom ânimo. Então, quando Jesus disse, tenham ânimo, na verdade, Jesus disse para os seus discípulos, tenham ânimo no seu momento de despedida, naquele momento em que ele sabia que passaria pela sua prova mais difícil, pelo momento derradeiro da sua presença entre nós, por todo o sofrimento físico, moral, espiritual que ele haveria de atravessar por um deserto tão difícil. Então, nesse momento de despedida dos seus discípulos, ele ele traz a eles um anúncio de que sim, eles enfrentariam provas muito difíceis a partir dali, muito mais difíceis do que eles haviam enfrentado enquanto na sua presença. Ele anuncia aos seus discípulos que não só provas estariam no seu caminho, mas também perseguições. E devido a essas provas e devido às perseguições que eles sofreriam, eles viveriam dores intensas, dores difíceis de serem ultrapassadas, não é? Vencidas na forma melhor da gente se expressar. Mas, ao mesmo tempo, ele traz aos discípulos uma promessa de paz interior, não de facilidades externas. Então, ele mostra para eles que, apesar de todas as dificuldades do mundo externo que eles enfrentariam, se eles tivessem bom ânimo, eles sim sairiam vencedores através da sua paz interior. Se eles fossem capazes de guardar a sua fé inabalável, inatingível, se eles fossem capazes de vivenciar essa fé no seu dia a dia, durante as suas provas, durante as suas perseguições, suas dores seriam vencidas e seriam menores. Então, ele nos convida a olhar para dentro de nós mesmos e buscarmos em nós, através do exemplo dos seus discípulos e do seu próprio exemplo anteriormente, não é? Obviamente, nós, que nós buscássemos a paz e o fortalecimento do nosso espírito imortal, e não das facilidades externas que no dia a dia a gente costuma buscar, não é? Então, o que significa vencer o mundo? Vencer o mundo, quando Jesus fala para eles, não é vencer o planeta Terra, não é vencer pessoas, não é vencer sistemas, não é vencer impérios. Vencer o mundo significa vencer a nós mesmos.
que nós fôssemos capazes de, assim como Sócrates, mais ou menos 450 anos antes de Cristo, já havia nos convidado a termos o autoconhecimento, a buscarmos com coragem o conhecimento de nós mesmos, não é? Então, vencer o mundo para Jesus era vencer o nosso egoísmo, vencer o nosso orgulho, que são as duas grandes chagas dos nossos espíritos imortais ainda em 2025, transitando para 2026. Vejam como ainda é difícil, porque nós entendemos, generalizando, que, na maioria das vezes, nós somos melhores do que os outros, nós somos merecedores de mais coisas, nós queremos deter muito mais poder, muito mais posses, nós achamos que temos os direitos alargados em relação ao próximo e os nossos deveres, em geral, são esquecidos em relação aos deveres dos nossos próximos. Então, a grande chaga da humanidade, ainda em 2025, 2026, é o egoísmo e o orgulho que habitam em nossos espíritos, em nossos corações. E precisamos, a seu convite, vencer o medo que habita em nós. O medo de conhecermos o nosso lado sombra que todos nós possuímos. Nós, em geral, projetamos no espelho somente a luz que queremos enxergar, que, que vem de dentro de nós. Mas, em geral, nós esquecemos de enxergar a sombra que se projeta também ao lado dessa luz. Muitas vezes, uma sombra muito mais dilatada do que a pequena luz que já somos capazes de produzir, né? Em geral, nós ainda usamos o espelho da madrasta da Branca de Neve. Espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Então, nós precisamos vencer o medo para que, através desta vitória, nós possamos nos enxergar melhor, com maior realidade, com uma lente mais cristalina, sem a trave nos nossos olhos e vencermos aí sim o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Ele também nos convida a vencermos a violência que habita em nós, com o auto-amor, com a aceitação de nós mesmos. Aceitação não significa estarmos acomodados com as nossas falhas morais, com as nossas fragilidades morais, não. Vencer a violência que habita em nós através do amor. O auto-amor, o, o acolhimento que nós precisamos dar a nós mesmos, através da indulgência que precisamos ter em relação aos nossos erros, às nossas falhas, e através desse aprendizado, termos o mesmo tipo de atitude com os nossos semelhantes. Então, vencer a violência sempre com amor e não respondendo com violência e não respondendo na mesma moeda. Jesus nos convida a amarmos os nossos inimigos. Jesus nos convida a perdoarmos 70 vezes, 7 vezes, uma forma simbólica de inúmeras vezes, não é? Infinitamente perdão. Jesus nos convida a não sermos aqueles que lançam a pedra naqueles que pecam ou naqueles que erram, porque ele nos mostra, através do seu evangelho, que todos nós não somos dignos de lançarmos pedra em ninguém, já que somos todos, infelizmente, pessoas que cometem muitos enganos, muitos equívocos, muitas atitudes de desamor no nosso dia a dia. Então, ele nos convida a vencermos a violência com o amor e a vencermos o ódio com o perdão.
As aflições, à luz do Espiritismo, elas são explicadas de uma forma muito racional e de uma forma que a nossa razão, que o nosso entendimento consegue discernir, consegue compreender e consegue solucioná-las de uma forma adequada dentro de nós. Então, por que passamos por dores e lutas? Na verdade, porque precisamos ainda como elemento, como instrumento de progresso e de aprendizado, de provas, provas educativas. Então, nós, como espíritos imortais, requisitamos, pedimos para passarmos por provas que pudessem atestar o nosso progresso, que pudessem atestar e comprovar o aprendizado que já temos realizado ao longo das nossas encarnações. Então, as provas são necessárias para que nós possamos demonstrar para nós mesmos que, ao passarmos por situações semelhantes às do passado, nós já somos capazes de tomarmos atitudes, de tomarmos atitudes, de decidirmos, de termos escolhas diferentes daquelas infelizes que tivemos no nosso passado delituoso. Então, na obra de Leon Denis e no Pentateuco kardeciano, além, obviamente, de outras obras subsidiárias, nós vamos ver no livro O Problema do Destino e da Dor, de Leon Denis, um capítulo inteiro dedicado à dor. E nós vamos ver que também ele nos traz o entendimento de que as dores são o grande instrumento de estímulo para que possamos desenvolver a nossa inteligência, a nossa criatividade na busca de soluções adequadas para sairmos daquelas aflições. Obviamente, nós vamos trazer isso para o dia a dia e vamos entender que nos momentos de felicidade, de alegria, de comemoração, de vitória, nenhum de nós está ali refletindo sobre como resolver isto ou aquilo. Obviamente que não. Mas nos momentos de perdas, nos momentos de luto, nos momentos de fracasso, nos momentos de doenças, enfim, de todas as provas, de todas as dores pelas quais precisamos passar, sim, nós vamos desenvolver a nossa capacidade de raciocinar, de criar novas soluções, de fazer diferente, de fazer melhor e através das nossas lutas sermos vitoriosos naquilo que nos propusemos a ser. Mas também nós precisamos passar, muitas vezes ainda, pelas expiações, que são mais intensas, situações mais intensas do que as provas. As provas são difíceis, mas em geral fomos nós que solicitamos e elas foram aceitas pelos nossos superiores como instrumentos para o nosso progresso e o nosso exercício de espíritos imortais, não é? Exercício de progresso. E as expiações? As expiações foram impostas. Impostas por quê? Porque todas as vezes que nós nos afastamos da lei de amor divina, através dos nossos sentimentos, através dos nossos pensamentos, através das nossas ações, nós somos convidados, primeiramente, a nos arrependermos, tomarmos consciência do nosso afastamento, né? Após a consciência, nos arrependermos daquilo que fizemos de uma forma infeliz, de uma forma indevida, né? Então, tomar conhecimento, nos arrependermos e depois desse arrependimento, precisamos reparar. Então, sofremos, expiamos, né? Porque
nos envergonhamos porque temos ali passado um tempo daquela situação, a consciência moral de que nós não devíamos ter feito isto ou aquilo ou não devíamos ter nos omitido, porque a omissão também é um afastamento da lei de amor, não é? Muitas vezes, enfim, não é só fazer atos que não deveríamos, mas também nos omitirmos na prática do bem, que isso é muito importante. Então, as expiações nos trazem a oportunidade de repararmos os males causados no nosso pretérito ou até mesmo ainda no nosso presente. E elas nos são impostas em geral. Então, são situações pelas quais nós passaremos obrigatoriamente, mesmo que não nos lembremos das situações que geraram esta reparação. Mas tenhamos certeza, meus irmãos, que todas estas situações foram praticadas por nós no nosso passado de espíritos imortais. Então, as dores e lutas, as provas, são instrumentos de progresso, instrumentos de melhoria intelectual, de avanço moral e de crescimento do nosso espírito imortal, em direção à luz do Cristo. E o ânimo? O ânimo é uma virtude ativa, então tendes bom ânimo, tá? Não é ter uma resignação passiva, ou seja, uma acomodação. Ah, tá difícil, eu vou ficar nesse lugar aqui e vou chorar e vou me vitimizar. Não que a gente não possa chorar. Nós podemos, sim, nos momentos de cansaço, nos momentos de fraqueza, nos momentos de dor, nós podemos, sim, chorar e aliviar o nosso coração, muitas vezes. Podemos e devemos, mas nós não devemos permanecer nas situações de desânimo, de desesperança, de falta de fé. Não. Então, Jesus nos convida, ele nos impõe, é uma imposição, tende, né? Então, tende bom ânimo, ou seja, você precisa disso. É uma virtude ativa, não é uma resignação passiva. E a gente só tem bom ânimo quando a gente compreende racionalmente que as nossas provas, que as nossas expiações, que as nossas dificuldades, que as nossas dores, que as nossas lutas, se nós confiamos, acreditamos realmente que existe um Deus e que esse Deus é soberanamente justo e bom, justa há de ser a causa do meu sofrimento, da minha dor, da minha luta, não é? Então, tem de bom ânimo é ter confiança em Deus. Aquela pessoa que, nos seus momentos de desafio, não é? Ela permanece olhando para frente, caminhando, apesar da fragilidade que atravessa naquele momento, é a pessoa que demonstra objetiva e concretamente a sua confiança em Deus. Porque é muito fácil a gente falar assim: ah, eu confio em Deus, eu acredito em Deus, Deus é maravilhoso, enquanto está tudo bem. Difícil mesmo é a gente continuar e permanecer, perseverar na nossa confiança em Deus nos momentos desafiadores da nossa vida. Então, quem confia em Deus persevera no bem, apesar das dificuldades. E quem confia em Deus por ser soberanamente justo e bom, e persevera no bem, esta pessoa, ela só o faz porque ela é capaz de alimentar em si uma esperança raciocinada, ou seja, uma fé lúcida de entendimento e não uma fé cega, né, que nos faz sermos vítimas muitas vezes de subjugação, de mal entendimento da justiça divina. Então, a esperança raciocinada
ela vai fortalecer e embasar a nossa fé. E a nossa fé raciocinada sustenta a nossa ação de perseverança no bem e de confiança no Pai. Jesus, ele vem como nosso modelo e guia. Então, quando nós perguntamos, você é cristão? E a pessoa fala, eu sou cristão. Por que você é cristão? O que faz você ser cristão? O entendimento, dentro de todos os modelos que nós temos que nos precedem, de que, dentre todos, o modelo e guia com quem eu me afinizo nas ideias, nas atitudes, nas escolhas, nos exemplos, nos sentimentos, no seu pensamento colocado em ação, é a do Cristo, é a de Jesus. Então, Jesus, ele venceu todas as dores pelas quais ele passou. Ele venceu todos os desafios dificílimos pelos quais ele passou. Ele veio nos mostrar que não seria fácil, porque não foi fácil para ele. E assim como na parábola do bom semeador, ele saiu a semear, não é? Ele não mandou os discípulos irem no seu lugar a darem exemplo e a ensinarem os povos por onde passassem. Não. Ele foi o caminhante, ele caminhou junto. Ele foi o grande semeador, ele semeou junto, ele nos mostrou o caminho, ele nos mostrou a forma, ele nos mostrou o sentimento, ele nos mostrou a confiança verdadeira no Pai. Então, ele venceu, né? E através da sua vitória, ele nos mostrou que sim, haveríamos e temos as aflições que precisamos ter na nossa vida, no nosso dia a dia, nas situações que vivemos, mas se nós não fugirmos da nossa cruz, como ele não fugiu, se nós não nos revoltarmos com as situações que somos convidados a encarar, a olhar face a face, e a superar. Se nós não nos revoltarmos, se nós não perdermos a nossa confiança no Pai, nós seremos capazes, assim como Jesus foi, de transformarmos o nosso sofrimento em redenção, o nosso sofrimento em vitória do nosso espírito. Ele falou que seria fácil? Claro que não. Ele nos disse: Vinde a mim, vós que estáis cansados, pois eu vos aliviarei. Ele não nos falou, olha, você está cansado? Você está passando por uma situação desafiadora, difícil? Eu vou aí para pegar você no colo e resolver a vida para você. De jeito nenhum. Mas ele nos falou, vinde a mim e estendeu a mão para cada um de nós, para que nós fôssemos capazes de, através do nosso entendimento, levantarmos do lugar onde estamos, levantarmos nas nossas dores, nas nossas aflições, nos nossos desafios, olharmos para frente e continuarmos a nossa caminhada. Eu gosto de fazer uma comparação com as maratonas, com as corridas, não é? Tão difíceis, né? Muitas vezes num calor exaustivo, muitas vezes em lugares muito frios, muitas vezes embaixo de tempestades, e aqueles corredores ali estão por 40 quilômetros, 20 quilômetros em média, a meia maratona, a maratona completa, e aí a gente vê que ao longo do caminho existem diversos sítios, diversos postos de água, energético, fruta, alguma coisa que aqueles corredores, aqueles atletas possam passar para aliviar o seu cansaço,
para aliviar as suas necessidades, não é? Assim é a nossa vida e Jesus nos mostrou isso. Então, nos momentos de cansaço, nos momentos de angústia, nos momentos de aflição, que nós possamos olhar para o nosso modelo, olhar para o nosso guia, não fugirmos da cruz que carregamos, mas com certeza contarmos com o nosso bom ânimo, com a nossa fé, com a nossa coragem, com a nossa vontade, com a nossa determinação, não é? Pedindo auxílio algumas vezes para aqueles que podem nos aliviar, nos trazer um refrigério, como eu citei nesses postos ao longo das corridas, e sempre haverá uma mão estendida, sempre haverá uma palavra de estímulo, sempre haverá um abraço consolador, um sorriso estimulador, uma palavra construtiva, um olhar amoroso, um perdão, uma mão estendida. Então, que nós possamos não fugir da nossa cruz, não nos revoltarmos com os momentos vividos, apesar de difíceis, confiarmos na justiça e bondade do nosso Pai, que é perfeito, e sendo perfeito, tudo que Ele criou é perfeito, e tudo o que acontece, sendo bom ou não, momentaneamente, também o é, e que nós possamos transformar os nossos sofrimentos em vitória e em redenção. Como nós podemos aplicar isso na nossa vida diária? Então, tenha bom ânimo significa o que hoje? Significa perseverar no bem, mesmo que nós não sejamos reconhecidos, porque muitas vezes é difícil lidar com a ingratidão, mas Jesus lidou com a ingratidão daqueles todos a quem ele ajudou, que ajudaram a condená-lo, não é? Que nós possamos perdoar, mesmo quando dói no nosso coração e na nossa alma, né, no nosso espírito imortal, coisas que recebemos e sabemos que não são justas, mas que possamos perdoar verdadeiramente. Que evitemos criar mágoas em nós, porque as mágoas, elas se transformam em rancor e mágoas e rancores são grilhões que nos aprisionam por séculos, às vezes, por um longo tempo na espiritualidade. Que nós possamos trabalhar na nossa própria reforma íntima, conhecendo verdadeiramente quem somos no espelho, né? Eu vou usar o exemplo da madrasta da Branca de Neve, que olhava todos os dias para o espelho mágico que ela possuía e perguntava: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Na verdade, quando a gente se olha, a gente tem aquela grande trave nos olhos. A gente é capaz de ver o cisco no olho do nosso irmão, coisas mínimas, e ressaltar, né, essas coisas e valorizar, supervalorizar o erro dos outros e os nossos próprios erros. Nós costumamos, nos cegarmos em relação a eles, nos tornarmos verdadeiramente cegos em relação a quem somos, em relação ao nosso egoísmo, em relação ao nosso orgulho, em relação a todos os aspectos frágeis da nossa moral e da nossa ética. E somente através de muita coragem é que nós seremos capazes de trabalharmos na nossa própria reforma íntima. E somente através de muito alto amor, através de um acolhimento sincero, verdadeiro e corajoso conosco mesmo, é que seremos capazes de não desistirmos de nós mesmos. Sabem por quê? Porque nós somos uma criação perfeita de um Pai que é perfeito. Uma criação que foi feita, que foi criada, que foi realizada para ser feliz, para chegar à luz, para chegar a ser um espírito pleno e feliz na erraticidade. Se Jesus venceu,
nós também venceremos, já que ele passou por todos os estágios que nós temos sido convidados a passarmos. Entendamos ao final desta mensagem que o mal é transitório, que a dor nunca será eterna. Assim como aqueles momentos de alegria que a gente vivencia na nossa vida e que a gente lembra muitas vezes com saudade, a dor também é passageira. Assim como a noite, na sua treva, cede à luz do dia que chega. A dor não será nunca eterna. O espírito, meus irmãos, é imortal. Então, a nossa vida atual e os momentos que vivemos são frações muito pequenas de tudo aquilo que já vivemos e tudo aquilo que ainda viveremos. Tenhamos a certeza de que o amor triunfa sempre, que nunca estamos sós, que nunca somos, fomos ou seremos abandonados à própria sorte, que junto conosco existe o nosso anjo guardião, e não só ele, outros múltiplos espíritos que nem nos lembramos enquanto encarnados da sua existência, mas que torcem pela nossa vitória, que fazem de tudo pela nossa felicidade, que comemoram grandemente cada momento de vitória, pequena que seja, no nosso caminhar, e que choram junto conosco as lágrimas das frustrações, das decepções, das derrotas, das dores e das lutas, mas que, ao mesmo tempo que seus corações sofrem junto com os nossos, de imediato, eles nos inspiram a continuar. Sabem por quê? Porque de onde eles estão, na condição que estão, eles já conseguem enxergar muito melhor e entender muito melhor a luz e o amor do Cristo por nós e deste Pai maravilhoso que, acima de todos e único, nos criou para sermos felizes. Tenhamos ânimo, porque Jesus venceu o mundo e nos convida a vencermos a nós mesmos todos os dias. Eu desejo a todos um feliz ano novo, um feliz 2026. Que nós possamos ter outros momentos, outros encontros de reflexão, de coragem, de esperança, de fé, de certeza de que somos amados e fomos criados para sermos felizes e evoluirmos todos em conjunto. Paz e bem a todos. Luz, a luz de Jesus, que nos ilumina e que nos guia no caminho a ser caminhado.